Hoje, a equipe de inteligência da Receita Federal e a Polícia Civil estiveram em Simão Dias para continuar a investigação sobre as denúncias de fraudes nas restituições de renda de pessoa física, do imposto de renda. De acordo com a Receita, há suspeita que a tentativa de fraude envolve 18 mil declarações. Mas quem vai trazer mais informações é a repórter Carla Mesquita. Olá, Carla, boa noite. Simão Dias foi o pontapé inicial dessa investigação, né? Mas as outras cidades, os outros municípios também vão ter investigação, não é verdade? Boa noite para você. Boa noite, Gilvan. Boa noite a todos que nos acompanham no Jornal do Estado. Só para relembrar o caso, no dia 5 deste mês foi identificada uma tentativa de fraude na declaração indevida de imposto de renda na região de Simão Dias e outros municípios também. A Polícia Civil recebeu relatos de diversas pessoas que foram aliciadas, que entregaram os dados cadastrais com expectativas de ganho em dinheiro. Hoje, no município de Simão Dias, a Receita Federal deu continuidade a essas investigações e quem vai trazer mais informações é o auditor da Receita Federal, Gonçalves Neto. Muito boa noite. O auditor, me fala um pouco sobre os números das declarações e o que isso representa em valores. Boa noite a todos que nos assistem. Foram emitidas, né, principalmente na região de Simão Dias, em torno de 18 mil declarações, né, com informações falsas, né, sobre o pagamento de imposto antecipado, né. Essas declarações elas foram emitidas a partir do fornecimento de dados cadastrais, né, das vítimas, que por sua vez receberam uma promessa de restituição de imposto de renda no valor de R$ 2.000, e caso essas fraudes não tivessem sido detectadas a tempo pela Receita Federal, o montante, né, o prejuízo para os cofres públicos seria em torno de R$ 7.200.000. Esse fato desencadeou uma série de ações promovidas pela Receita Federal para esclarecer a comunidade sobre o fato. Então, converse um pouco conosco sobre essas ações desenvolvidas. Perfeito. Em situações dessa natureza, em crimes contra a ordem tributária, a Receita Federal atua, né, principalmente na investigação. Então, nesse intuito investigativo, a Receita Federal se fez presente hoje na cidade de Simão Dias, né, para colher provas, né, elementos de prova como depoimentos, né, das vítimas, para, se for o caso, fazer a representação fiscal para fins penais ao Ministério Público Federal, que por sua vez vai analisar os elementos de prova, os indícios de crime e, se for o caso, oferecer a denúncia, né, à Justiça, propondo ação penal devida. E como vocês chegaram a essa identificação dessas fraudes? A Receita Federal passou a detectar essas fraudes no início do mês, né, porque percebeu uma movimentação atípica nas declarações de imposto de renda, né, com a inserção de dados falsos, né, com um grande número de ocorrências concentrada praticamente em um só município, né. Dessas 18 mil declarações que foram emitidas, mais de 90% delas foi na região de Simão Dias, né, onde as vítimas são pessoas nitidamente de origem bem humilde, né, que residem na zona rural e em povoados adjacentes. Auditor, e esses suspeitos, eles já foram identificados? Esses suspeitos, né, como eu falei, está ainda na fase investigativa, né. A Receita Federal, juntamente também com a Polícia Federal, está em curso essa investigação. Assim que essa investigação for concluída, vai ser encaminhada a representação ao Ministério Público e que, se for o caso, aí vai aplicar a punição aos mentores dessa organização criminosa. Então, pela característica do crime, pode ser uma quadrilha? Perfeitamente. Provavelmente, pelo que está desenhado no caso, seria um crime de estelionato qualificado, né, por ser um estelionato praticado contra a fazenda pública. Uma outra questão também se pode dar dicas para a população, digamos assim, de como orientar, o que é que elas devem fazer se foram vítimas nesse caso? Perfeito, eu gostaria de fazer alguns esclarecimentos e orientação nesse sentido. Por exemplo, a Receita Federal ela já cancelou a quase totalidade dessas declarações. E muitas dessas vítimas estão procurando serviços de profissionais liberais no desespero para fazer a retificação, o cancelamento
ou procurando a própria Receita Federal nesse sentido. Então não precisa. Essas pessoas elas podem ficar tranquilas com relação a essa parte da Receita Federal, já vem cancelando as declarações de ofício. E outro esclarecimento importante seria que nós percebemos uma certa apreensão na população local com relação à possibilidade de que os benefícios sociais que porventura recebam sejam cancelados, assim como o seu CPF. Então a Receita Federal aproveita aqui a oportunidade para informar que esses benefícios sociais, assim como o CPF dessas pessoas que foram vítimas dessa fraude, não serão cancelados. Muito obrigada pelas informações, auditor. As pessoas agora já estão informadas, que fiquem atentas. E Gilvan, é com você. Tá bom, Carla, muito obrigado. Obrigado ao auditor da Receita, o Gonçalves.